O assassinato sem sentido de Charlie Kirk é um ponto de entrada marcante para a apatia cultural que aflige não apenas os Estados Unidos, mas o Ocidente em geral, já que ele foi morto a tiros por um atirador na Utah Valley University. E eu não fiz um vídeo sobre isso porque acho que tudo o que precisava ser dito já foi dito. Apesar de discordar de algumas de suas crenças, ele era incansável ao desafiar o que considerava ameaças ao tecido social dos Estados Unidos, denunciando narrativas que, para ele, invertiam papéis de vítima e protegiam certos grupos enquanto demonizavam outros. Seu suposto assassino, um jovem de 22 anos chamado Tyler Robinson, foi radicalizado por meio de câmaras de eco online e, na verdade, muito provavelmente pelos canais manipulados artificialmente no YouTube, que, há anos, são inflados artificialmente para disseminar o tipo de retórica a qual ele acabou sucumbindo. A morte de Kirk é, em minha opinião, mais sombria do que muitos percebem, pois mostra uma perigosa travessia cultural onde defender raízes culturais é demonizado e pode gerar violência extrema, transformando a crítica na causa de um assassinato. E essa tragédia prepara o terreno para entendermos uma patologia mais profunda em ação, uma que tem nome: oicofobia, um conceito sobre o qual falei extensivamente anos atrás, mas na época de forma acadêmica. Olá, oicofobia é um termo revivido pelo filósofo Roger Scruton e captura uma aflição particular da psique ocidental, uma rejeição visceral da própria cultura e herança nacional, do grego oikos, que significa lar ou casa, e phobos, medo, denota não apenas desconforto com o próprio ambiente, mas um profundo desprezo pelas tradições, valores e identidade que constituem o próprio lar. Scruton, em seu livro de 2004, Inglaterra e a Necessidade das Nações, descreveu isso como a rejeição da herança e do lar, uma tendência mais pronunciada entre as elites intelectuais que amplificam as falhas de sua própria sociedade enquanto idealizam culturas estrangeiras. Diferente da xenofobia, que teme o estrangeiro, a oicofobia é uma autocrítica interna tão intensa que corrói a identidade coletiva. Não é apenas ceticismo, mas um reflexo patológico, muitas vezes mascarado de virtude cosmopolita ou culpa anti-imperialista, que valoriza o externo e relega o nativo. Ela aparece em sociedades estáveis, sem ameaças externas, devido a pressões sociais como culpa ou demonstração de virtude. Ela fomenta divisões tribais ao polarizar grupos em torno da identidade cultural, amplificando diferenças e corroendo valores compartilhados, o que em nossas sociedades é intensificado pela mídia tradicional. A oicofobia enfraquece a coesão social, criando facções concorrentes dentro da sociedade que se definem em oposição umas às outras, o que leva à fragmentação e à desconstrução da sociedade. Globalmente, isso se manifesta em políticas e tendências culturais que minam a coesão. Por exemplo, burocratas europeus desmontando a soberania nacional em prol de um ideal sem fronteiras ou elites celebrando a derrubada de estátuas em um surto de autoflagelação performática. Oicofobia, em resumo, é o solvente do ethos compartilhado, fomentando divisão, ressentimento e uma sensação crescente de desenraizamento. No Reino Unido, a oicofobia criou raízes com intensidade particular, moldando políticas públicas e alimentando agitação social, culminando no comício Unir o Reino em Londres, no dia 13 de setembro de 2025. Para entender isso, é necessário considerar o contexto mais amplo do Reino Unido, que enfrenta pressões migratórias, falhas institucionais e um sentimento de desapropriação cultural, deixando muitos se sentindo estrangeiros em seu próprio país. Após o Brexit, o Reino Unido testemunhou um aumento na migração irregular, especialmente por meio de pequenos barcos cruzando o Canal da Mancha, o que não apenas sobrecarregou os recursos públicos, mas também intensificou os debates sobre identidade nacional e soberania. Além da imigração irregular no país e da imigração regular absurda, interminável, implacável e demograficamente transformadora para o Reino Unido, bem,
essa situação ainda se sobrepõe ao escândalo das gangues de exploração sexual, que é uma ferida aberta que exemplifica os efeitos mais insidiosos e odiosos da oicofobia. Nas últimas 2 décadas, redes organizadas compostas predominantemente por homens paquistaneses têm sistematicamente saqueado e explorado milhares de meninas vulneráveis, em sua maioria brancas e da classe trabalhadora, em cidades como Rotherham, Rochdale e Telford. O relatório J de 2014 e investigações subsequentes expuseram um fracasso sistemático. Polícia, serviços sociais e conselhos, imersos em treinamentos de diversidade e dogmas multiculturais, hesitaram em agir por medo de acusações de racismo ou islamofobia. Esse cálculo oicofóbico, que priorizava as sensibilidades das comunidades minoritárias em detrimento da segurança das vítimas indígenas, permitiu que os abusos continuassem sem controle por anos, corroendo a confiança pública nas instituições e ampliando o sentimento de traição. Scruton ele mesmo criticou isso como um multiculturalismo que substitui o orgulho nacional por uma ética de diversidade sem raízes, onde as elites de Westminster e Oxbridge descartam pedidos por coesão como um preconceito retrógrado. O resultado dessa fragmentação ao longo de linhas de classe e cultura, com mandarins metropolitanos defendendo fronteiras abertas como imperativos humanitários, enquanto comunidades provincianas sobrecarregadas por falta de moradia e filas no National Health Service, elas se sentem cada vez mais despossuídas e suas preocupações são rotuladas como paranoia da extrema-direita. E foi precisamente nesse caldeirão de ressentimento, sobrecarga migratória, negligência institucional e autoabnegação cultural que se acendeu o comício Unir o Reino, uma resposta direta ao domínio da oicofobia e uma das maiores manifestações da história britânica moderna, da qual eu mesmo participei. O evento atraiu cerca de 110 a 150 mil participantes ao centro de Londres, superando em muito as projeções da polícia e se espalhou além de Whitehall, formando um mosaico humano, por assim dizer, de bandeiras Union Jack e cruzes de São Jorge, com até mesmo bonés Make America Great Again americanos em solidariedade transatlântica. Tommy Robinson, o organizador do evento, definiu o encontro como a centelha de uma revolução cultural, uma onda de patriotismo contra um establishment que vendeu a nação por meio de uma migração massiva e descontrolada e suprimiu a liberdade de expressão. Intervenções de grande destaque amplificaram o espetáculo, conectando a agitação em Londres a correntes nativistas globais. Elon Musk, em entrevista gravada com Robinson, criticou a destruição da Grã-Bretanha pela migração, chamou a esquerda de partido do assassinato após o caso Kirk e afirmou: ou vocês reagem ou morrem. Um grito de guerra que eletrizou a multidão e provocou repreensões de parlamentares do Partido Trabalhista, como John McDonnell, que argumentou que os contramanifestantes deveriam escolher a humanidade em vez da barbárie. Gritos de Charlie Kirk ecoavam na ponte de Westminster, com manifestantes sobre os icônicos leões. Na Trafalgar Square, isso misturou homenagem com desafio ao establishment. Mas é claro que as tensões ferviam enquanto os odiosos contramanifestantes Stand Up to Racism e Antifa em particular, que estavam cercados em Whitehall, tinham seus apelos cosmopolitas abafados pelo rugido do comício. A natureza de 2 camadas do Reino Unido, policiamento em 2 camadas, justiça em 2 camadas, ficou muito evidente no evento, já que havia policiais monitorando atrás das linhas com suas filmadoras, preparando suas provas digitais para aqueles que dizem coisas impróprias ou saem da linha, e essas câmeras estavam exclusivamente direcionadas para as fileiras dos patriotas e não para as do Antifa. Algo a se notar sobre o evento, em forte contraste com os cretinos que compõem o Antifa, é que ele foi frequentado por pessoas de todas as classes sociais: mulheres, homens, famílias com crianças, avós. Também, porém, deve-se dizer que, com poucas exceções, foi em sua maioria um evento de brancos, e pela primeira vez, considerando que Londres atualmente é apenas 30% branca e esse número está caindo rapidamente, foi a vez em que vi a cidade mais branca em toda a minha vida.
Mas isso não quer dizer que as pessoas majoritariamente brancas presentes estavam motivadas por preconceito, e sim por um desejo de uma Grã-Bretanha mais justa e inclusiva, e estavam frustradas com o enfraquecimento dos laços comunitários e com a natureza de duas classes da sociedade que foi criada pela oicofobia. O alerta de Scruton torna-se ainda mais relevante. A oicofobia sem controle pode gerar reação nativista. Isso já aconteceu antes e, se os cosmopolitas não aprenderem com a história e não recuarem, acontecerá novamente. O assassinato de Charlie Kirk e a agitação no Reino Unido são sintomas dessa divisão, onde demonizar o oikos gera violência e alienação. O desafio para a Grã-Bretanha e para o Ocidente em geral agora é forjar uma identidade nacional que volte a honrar a herança, caso contrário, a autocrítica da oicofobia destrói o lar que diz querer melhorar. O que você acha? Compartilhe suas ideias nos comentários para seguirmos a conversa. Também lembre-se de verificar se você ainda está inscrito, pois o YouTube desinscreveu dezenas de milhares de pessoas deste canal sem o conhecimento ou consentimento delas. Também lembre-se de conferir o patrocinador do vídeo de hoje, Fume, e seus produtos incríveis que ajudam você a abandonar maus hábitos e substituí-los por hábitos melhores. Tenho certeza de que você vai gostar. E com isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau por enquanto.